Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui para falar de um fotógrafo super importante do século XX, um dos grandes nomes da fotografia também, junto com o André Kertész, que a gente falou no episódio passado, mas hoje a gente vai falar do Ernst Haas. Ele foi pioneiro em muitos aspectos da fotografia. A gente vai passar por alguns deles aqui e ver também algumas das fotos que ele produziu durante muitas décadas de trabalho com fotografia profissional. Ele nasceu em Viena em 1921 e precisou abandonar os estudos logo que veio a ocupação nazista porque o pai dele era judeu. Quando ele tinha 25 anos, ele fez aniversário e ganhou de presente 10 quilos de margarina. Esses 10 quilos de margarina ele trocou por uma Rolleiflex no mercado negro e foi a partir daí que a aventura fotográfica começou como uma profissão na vida dele, né? Um pouco antes disso, ele tinha deixado a faculdade de medicina, que ele começou porque depois da guerra ele estava naquela coisa de pensar: o que eu posso fazer para a humanidade que tenha valor, né? Começou a pensar que ia estudar e decidiu a medicina porque no pós-guerra ele queria fazer alguma coisa de valor para o mundo. Mas logo ele percebeu que ele levava zero jeito para isso e foi se desinteressando do curso na mesma medida em que crescia o interesse dele por todas as artes. Ele queria ser pintor também nessa época. A foto entrou como opção na vida dele mesmo quando o irmão mais velho um dia chegou. Ele tinha abandonado já a medicina, estava em casa sem fazer nada, ficava passeando, visitando o museu, tirando foto. O irmão olhou aquele marmanjo lá parado e falou assim: e aí, cara, o que você vai fazer da vida? E aí ele pensou: eu gosto de viajar, eu gosto de arte, eu gosto de pintura, acho que um bom caminho para mim talvez seja a fotografia. E investiu pesado nisso, tá? Ele então comprou essa câmera, essa primeira câmera no mercado negro em 1946 e começou a fazer pequenos trabalhos para a imprensa local. Em 1949, quando ele estava indo para uma sessão de foto de moda, ele acabou no metrô encontrando uma multidão de pessoas e descobriu que essas pessoas estavam ali esperando chegar um trem que ia trazer prisioneiros de guerra que tinham sido recentemente libertados. Era uma história para a qual ele não conseguiu virar as costas, ele ficou ali fotografando aquela chegada aquele dia, fotografou as pessoas, fotografou a espera. Ele entendeu a situação, né? Eram mães, pais, filhos, irmãos, esposas que estavam esperando aquelas pessoas que eles tanto amavam, estavam voltando depois de um longo tempo e possivelmente tinham vivido um inferno lá na guerra, né? Então ele teve a sensibilidade, a delicadeza, a empatia de fotografar isso de um jeito muito bonito. E esse ensaio, depois de publicado, ele acabou mudando todas as bases do fotojornalismo no que diz respeito à delicadeza e empatia. São fotos de pais abaixados, abraçando seus filhos que são crianças. São fotos de casais andando de costas juntos com o passo sincronizado. São coisas muito delicadas e que respeitavam muito a condição daqueles personagens, né? São pessoas que tinham sofrido demais, que estavam sofrendo demais há muito tempo, ambas as partes da história, né? E ele soube com muita delicadeza registrar a beleza desse momento, dessa chegada e desse reencontro. Então é um ensaio que ficou muito conhecido. Ele, depois de ter sido publicado nessa revista local pequenininha, foi parar na Life, que era uma das principais revistas, né? A mais proeminente, a mais importante para quem era fotógrafo na época. E uma coisa legal é que a jornalista que escreveu a matéria com ele, eu não lembro o nome dela, que é um nome um pouco diferente, mas eu vou falar sobre ela aqui para vocês também. Anos depois eles foram parceiros na Magnum, na agência, na grande agência de fotografia. Aliás, foi esse ensaio que ele chamou de Homecoming Prisoners que levou ele para grande
expansão aí dessa carreira, né? Se ele estava pequenininho trabalhando lá na Áustria ainda, a partir desse ensaio ele recebeu 2 grandes convites de trabalho. Um foi do próprio Robert Capa, que ligou para ele e chamou para ir para Magnum em Paris, e outro foi da própria revista Life, que publicou esse ensaio e queria tê-lo como correspondente. Ele tinha então essas 2 chances, aí, essas 2 coisas para escolher, e ele acabou ficando com a Magnum porque a Magnum dava mais independência para os seus fotógrafos trabalharem. Então, aceitando esse convite da Magnum, ele se muda para Paris em 1949 e chegando lá já começa a ficar claro que a intenção dele para o futuro é trabalhar com cor e é trabalhar nos Estados Unidos. Já fica bem óbvio ali que era esse o próximo passo que ele queria para a carreira dele. Ele mudou para os Estados Unidos em 51 e o filho dele, Alex Haas, que também é fotógrafo, fala que essa mudança foi quase que um chamado da cor. Né? Se ele estava na Europa ali pós-guerra, coisa e tal, com aquele cenário muito cinza, né? Essa coisa ainda um território em construção, os Estados Unidos eram outra coisa. Tinha cidades incríveis como Nova York, estava tudo acontecendo de um jeito diferente lá. Então ele foi, e essa história de ter sido um chamado da cor se consolida mesmo, porque pouco tempo depois, eu acho que foi em 53 ou 4, deixa eu conferir aqui, em 53, ele publica na própria Life Magazine, aquela que ele tinha esnobado alguns anos antes, ele publica na Life a primeira grande matéria com fotografias coloridas. Foi a primeira com certeza da revista, mas pode ser que outras coisas pequenas tenham sido publicadas antes. O que eu sei é que essa foi a primeira grande matéria publicada em cor em uma revista. E isso por si só, publicar em cor numa revista em 53 era um desafio técnico impressionante e era algo extremamente revolucionário. Porque o cromo, o filme colorido, tinha surgido pouco tempo antes. As pessoas ainda estavam tentando se entender, tentando saber como é que ele funcionava. E era muito, muito difícil fotografar, especialmente em situações que você não tem controle de luz. Dentro do estúdio, até ok, você consegue controlar a luz e fazer a coisa de um jeito mais tranquilo, relativamente. Mas na rua, com a luz mudando e sendo um cromo, né? Já era difícil fotografar com cromo 20 anos atrás, né? Quando ele ainda era fabricado, comparando com os outros tipos de filme que a gente tinha. Agora, imagina que é uma técnica que acabou de surgir. Era muito difícil fotografar. A reportagem foi possível porque a Kodak disponibilizou centenas de rolos e ele ia fotografando a cidade e voltando para a revista para mostrar. A revista teve uma atitude muito legal de entender que aquilo era realmente revolucionário, apoiou o projeto e publicou uma matéria com 24 páginas, assim que eles acharam que estava pronta e que já dava para publicar. Eu não tenho certeza, eu nunca vi essas revistas. No site do Ernst Haas tem algumas páginas printadas, vocês podem ver lá, mas em alguns lugares falam que eles dividiram isso em 2 revistas, foram 12 páginas em cada uma delas. Então é realmente uma coisa bastante impressionante para a época. O primeiro filme em cromo surgiu em 1935. E o primeiro negativo colorido surgiu em 1941. Então, para publicar uma matéria dessa lá em 53, né, é um tempo aí que a tecnologia se desenvolveu, mas não se desenvolveu o suficiente para ser uma coisa que todo mundo conseguisse fazer. O próximo marco na carreira desse profissional, né, então a gente já veio lá, ele foi pioneiro naquele ensaio em que ele trouxe a empatia e trouxe a delicadeza dos prisioneiros voltando da guerra. Ele foi pioneiro quando ele decidiu encarar
a dificuldade da fotografia em cor e publicou uma matéria extensa na revista Life. E agora ele vai ser pioneiro de novo em 62, porque ele teve uma exposição imensa no Museu de Arte Moderna em Nova York, que era quase que na totalidade colorida. Tinha ainda algumas fotos PB, né, que era uma exposição sobre uma carreira inteira, né, então tinha algumas fotos PB, mas o grosso, o pesado dessa exposição era em cor. Num museu grande, uma exposição imensa, foi realmente um evento, um marco. O filho dele fala bastante sobre isso também. E aí aconteceu uma coisa, assim, o filho dele fala num podcast que ele gravou com a Getty Images em 2009, eu vou deixar o link para vocês ouvirem aqui na descrição do vídeo, mas o filho dele fala que muitos fotógrafos que foram naquela exposição acabaram olhando para a carreira e mudando a carreira para começar a fotografar em cor. Então foi um ponto de inflexão na carreira de muitos fotógrafos que a gente vê hoje, gosta do trabalho e fala, puta, que fotógrafo massa, né? Ele foi nessa exposição, ele gostou das fotos em cor e ele transformou um trabalho a partir disso. Então ele é mais um pioneiro aí, de novo, um grande mestre da fotografia, funcionando como inspiração para uma geração que veio depois dele. Ele fotografou também bastante filme. Ele teve presente em torno de 40 a 45 sets de filmagens de produções clássicas e famosas de gente como Robert Redford, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn. Essas fotos a gente quase não vê, quase não tem notícia, porque para ele essa ética era muito importante. Ele se tornou amigo de muitas dessas celebridades, eles frequentavam a casa uns dos outros, e isso só era possível porque ele tinha essa ética aí de não mostrar essas fotos, de não expor essas celebridades. E foi por isso que ele acabou fotografando casamento e vida de gente muito importante como Audrey Hepburn. A publicidade também foi uma área que ele atuou bastante. O filho dele, nesse podcast que eu mencionei antes, ele comenta um pouquinho que eram duas coisas, assim. Tinha a questão financeira, a publicidade sempre pagou mais do que qualquer outra área da fotografia comercial, né? Então rolava uma grana altíssima na publicidade. E isso era bem-vindo porque era um fotógrafo, pai de família, que tinha um monte de gente ali para sustentar. Mas ele também tinha uma coisa de se desafiar, de querer se experimentar em todas as áreas que fossem possíveis. E aí ele foi para publicidade porque ele achou que dava para cruzar essa linha carregando ali aqueles valores éticos e artísticos também que ele tinha. E funcionou muito bem para todo mundo. Os clientes sempre ficaram satisfeitos e ele também gostava bastante de fazer. Nunca foi um problema para ele não ser um fotógrafo especialista. Ele transitava por todas as áreas sem muita dificuldade. Uma fofoca, gente. Diz a lenda que ele gostava muito, que ele entrou nos filmes e na publicidade porque ele gostava muito da oportunidade que ele tinha também de estar em diferentes lugares, com diferentes pessoas. Normalmente, cenários de filme e publicidade são lugares muito bonitos e o fotógrafo tem muito tempo livre, porque tem muito tempo de preparo. Então, em vez de ficar esperando a Marilyn Monroe no filme Os Desajustados, que foi a tradução que veio para o Brasil, ele alugou um jipe e saiu andando de carro e fotografando cavalos, zona rural, paisagem, tudo que ele tinha e que ele achava interessante aí nesse caminho. Então, diz a lenda que ele gostava, ele entrou nesse universo também por essa oportunidade, acabou gostando, foi ficando. E esse desafio de se testar, de testar o diferente, de testar uma inovação, de testar uma coisa nova que era a fotografia em cor, né? Ele nunca fugiu disso, faz sentido dentro de toda a trajetória profissional dele. Outro aspecto da fotografia do Ernst Haas que foi mais recentemente descoberto e explorado é a fotografia abstrata. É quando ele tem um olhar mais puro ali de quando ele queria ser pintor, aquela coisa toda lá do começo da carreira, é na fotografia abstrata
que ele experimenta. O filho dele fala que as galerias começaram a se interessar por esse trabalho muito mais recentemente, inclusive, que tem uma pegada de... Ele sempre foi pioneiro, né? Ele sempre deve ter um descompasso entre o que ele faz e o que a gente consegue entender, porque esse trabalho foi valorizado décadas depois da morte dele, né? E agora atinge valores incríveis nessas comercializações de galerias. Era um fotógrafo que se experimentou, que se testou em diferentes situações, que transitou muito bem, que quebrou barreiras grandes entre diferentes áreas da fotografia e que morreu em 1986, deixando um legado que perdura até hoje, tá entre os maiores da fotografia mundial. Por último, eu queria fazer uma observação aqui. É muito difícil alguém se destacar não sendo um especialista, né? Normalmente a gente vê grandes fotógrafos que são referência, que se destacam, eles são especialistas em uma área. Esse é um ponto muito importante na trajetória do Haas. Ele foi mestre em diferentes áreas e transitou por todas elas muito bem e atendeu muito bem os seus clientes em todas elas. Ele é um mestre, dentre outras coisas, por isso, porque ele não é especialista e ele foi referência em cada uma das áreas que ele atuou. Eu acho que a gente pode aprender com esse fotógrafo é o seguinte: testar novas tecnologias, né? Ele era alguém que estava sempre, inventaram um negócio ali que a fotografia fica colorida, vou testar. Ele testava todas essas tecnologias, não é à toa que ele é uma pessoa que está à frente do seu tempo, né, que a gente demora um pouco para conseguir acompanhar, que se tornou referência tantas vezes ao longo da vida. Estava muito atento às oportunidades, né, essa coisa do sentir mesmo sem ser um profissional gabaritado. Ele tinha 3 anos de experiência com fotografia quando ele fez aquela primeira grande reportagem que foi parar na Life, né? Então, tá atento às oportunidades e quando identificar alguma, fazer com atenção, fazer com carinho e fazer com propriedade. Porque foi já nessa primeira reportagem que ele teve destaque por ter mudado as bases de uma fotografia e trazer empatia e trazer delicadeza para assuntos tão difíceis. E em terceiro lugar é essa coisa do se desafiar, né? Do se desafiar, do ir para outras áreas e carregar embaixo do seu braço os valores éticos e artísticos que você tem. Então é isso, eu aprendi muito com esse fotógrafo, fazendo essa pesquisa aqui, eu descobri muita coisa sobre ele. Estou super encantada e preparei uma pasta com outros materiais para vocês acompanharem, para vocês continuarem pesquisando. Toda a pesquisa que eu fiz para gravar esse vídeo aqui para vocês está numa pasta do Drive compartilhada com a comunidade de aprendizes de fotografia. Se você quiser acessar, você pode participar. É isso, pessoal. Se vocês quiserem ou souberem ou quiserem saber, fazer perguntas sobre outros assuntos ou sobre esse, podem comentar aqui no vídeo, curtir, compartilhar. Eu vou ter o maior prazer de continuar falando sobre outros temas de fotografia com vocês, beleza? Por hoje a gente fica por aqui, mas logo, logo tem mais.